terça-feira, 2 de maio. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira, celebramos a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. A liturgia nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Meu querido irmão, minha querida irmã, muitas vezes Jesus havia dito aos judeus que ele era o Filho de Deus. De muitas formas diferentes, havia demonstrado e provado o que afirmava. Com numerosos milagres realizados à vista de todos, tinha confirmado suas palavras e, em não poucas ocasiões, tinha-lhes demonstrado que as profecias do Antigo Testamento tinham se cumprido nele. Porém, os judeus resistiam a crer nele, a aceitar suas palavras, e não sabendo e não conseguindo contradizê-lo, voltam a interrogá-lo. Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Isto é, não como a linguagem enigmática das parábolas. De maneira premente, os judeus propõem a Jesus a questão messiânica, que mais tarde, antes da paixão, o sumo sacerdote há de propor-lhe. As declarações anteriores de Jesus designavam-no com bastante clareza como o enviado de Deus. Mas, para crer em Jesus, é preciso estar intimamente em sintonia com Ele. Como Ele mesmo diz, tem de ser de cima, de Deus, da verdade. A fé supõe uma afinidade espiritual com a verdade. De outra forma, não se entendem as palavras de Jesus. O homem materialista e o sensual, que só se preocupa com os seus bens temporais e o seu bem-estar, não está disposto a chegar a conhecer a divindade de Jesus, por mais provas que se lhes apresentem. Jesus afirmou: Eu e o Pai somos um. Nesse texto, Jesus nos fala de sua mesma e idêntica natureza com o Pai. Existe uma só natureza divina, um só Deus, natureza única em três pessoas divinas: Pai e Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Verbo, o Filho que assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Por isso Jesus afirma que Ele e o Pai são um só Deus na única natureza divina. Essa exposição de Jesus, apesar de sua profundidade, foi tão clara que os judeus entenderam bem que Jesus fazia-se e dizia-se Deus como Pai. E exatamente por isso, porque entenderam que se arrogava a natureza e o poder divinos, tomaram suas palavras como uma blasfêmia e quiseram apedrejá-lo. As palavras de Jesus provam sua consubstancialidade com o Pai e, portanto, sua divindade. Por fim, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos destes em Santo Atanásio um exímio defensor da divindade de vosso Filho, concedei-nos por sua doutrina de proteção crescer continuamente no vosso conhecimento e no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.